engraçado, a gente tem ainda essa miopia do preço, né? De fato, o preço baixo vende mais. Só que você está fazendo uma escolha. Você pegou o seu produto e desqualificou ele junto. Então, exemplo. A gente tem hoje no ramo... Eu trabalho no ramo farmacêutico. Você tem dipirona mais barato, que eu não sei o nome genérico, tá? Você tem remédio para dor de cabeça mais barato, com uma fórmula pior, com menos resultado, mas vai ter. Então, a questão é, você quer ser a sobra do mercado vendendo barato, ou você quer ser a prioridade do mercado vendendo ao preço justo que você se colocou e justo, né? Então, sim, preço baixo vende mais, mas não sustenta. E preço alto que não vende também não se sustenta. Então é você encontrar a sua zona de geração de valor que faz com que o mercado pague. Outro dia alguém falou assim, mas quando o produto tá caro, o cliente não compra. Eu falei, tá, as coffee shops, aí que eu não vou citar nome, né? Nas cafeterias. A gente é o maior produtor de café do mundo, né? O Brasil, 1/3 do café mundial é nosso. Eu fico imaginando um americano vindo pro Brasil. Ele deve achar a gente muito trouxa. Eles devem olhar e falar assim, cara, esses brasileiros são muito otários. Os caras têm café na torneira, né? Porque aqui você vai num posto de gasolina e tem café. Eles vendem um café a 39. E a gente compra. Porque não tá no produto. Esse é o segredo. A geração de valor não tá no café moído, tá? No nome, no copo, na tampinha, no negócio para não queimar só. O empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. O Brasil tem mais de 20 milhões de empresas ativas. Mas antes de serem empresas, a maioria dessas pessoas já estava vendendo alguma coisa. Na rua, na praia, no WhatsApp, no Instagram. O episódio de hoje não é sobre motivação, dom, carisma ou frase bonita de palco, apesar de que o convidado tem muito. Hoje a conversa é sobre execução, disciplina, por que tanta gente fala de vendas e pouca gente vende de verdade. O Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas atuando direta ou indiretamente com vendas, mas menos de 30% batem meta de forma consistente. E isso não é falta de mercado, é falta de método. Para essa conversa, a gente trouxe alguém que não romantiza o jogo. Eu sou o Luiz Henrique e o nosso convidado hoje, ele é conhecido por falar com o que muita gente pensa, mas não tem coragem de dizer, né? Gustavo Malavolta é uma das maiores referências em vendas do Brasil, empresário, mentor de times comerciais, criador de conteúdo, com quase 200 mil pessoas acompanhando diariamente suas ideias sobre execução, método e performance comercial. Malavota, antes da gente entrar, né, no tema principal, que é vendas e como que a gente leva isso para os negócios, né? Me conta um pouco mais sobre quem é o Malavota, né, nessa área de vendas e tudo mais. Que legal, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou fã da marca, não podemos deixar de falar aqui, afinal de contas a gente é parceiro há muito tempo, né? Já fizemos convenções, ciclo de palestras, visita a campo, treinamento de loja. E eu fiquei realmente impressionado com os números, eu não posso deixar de falar o quanto que a gente pode aqui nesse podcast contribuir para isso. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É muita gente que vive de vendas, né? E como que a gente tem chance de ajudar essas pessoas. Mas seguindo o pedido do meu amigo, hoje atuo como treinador, um dos principais treinadores do Brasil com força de vendas. São mais de 80 palestras, no caso, ano passado. Vamos para bater esse novo recorde. Vamos para 100 palestras esse ano. Mas e vida, né? Tá lá, a mala tá lá fora. Por sinal me chamam de mala, é um apelido carinhoso. E a ideia é levar justamente esse conhecimento para que as empresas, pessoas possam alcançar resultado. Então, acho que o podcast de hoje veio coroar esse assunto e eu espero poder contribuir muito com a ajuda de vocês. Boa. Legal. Então, para a gente já começar, assim, já botando fogo. Vamos embora. Que eu já quero começar com um assunto que a gente escuta muito, né? E eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso. Tá. O brasileiro médio é empreendedor ou é vendedor por necessidade? Muito bom. Muito bom. Vamos botar fogo, então, nessa caldeira aí. Fogo. A gente está no Rio, né? Esse podcast está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Sede da empresa e também a minha sede. Eu fico mais tempo em São Paulo, mas minha residência é Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito característica do carioca, né? A gente tem uma cidade que propicia você ser
empreendedor automático, eu chamo assim. O que é isso? Você está ali na praia, pintou uma oportunidade, alguém precisa que você leve uma coisa para um lugar para o outro, você levou, você de certa forma já tem uma receita, aquilo ali já pode virar até um negócio para você. Isso seja para entregar gelo, vender na praia, ajudar um turista. Então, o Rio de Janeiro, se a gente puder olhar o tempo, ele é um pouco o retrato disso. Um empreendedor que surgiu uma oportunidade, daí ele transformou em um negócio ou uma fonte de receita. E quando a gente fala sobre vendedor e empreendedor, embora os dois terminem com dor, e o objetivo não é levar isso para quem eles estão atendendo, é que uma coisa tem um nível de conhecimento e habilidade necessária e outra tem completamente diferente. Mas eu gosto muito do exemplo de contém e contido. Então, se a gente olhar para o empreendedor, é como se ele fosse um círculo maior. E dentro desse círculo maior eu tenho um círculo menor, contido, da essência do vendedor. Então, eu não consigo ver o empreendedor sem a essência de venda, mas consigo ver um vendedor sem a essência do empreendedor. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu, durante muito tempo, fui vendedor, acabei tendo que empreender para ampliar a atividade da qual eu fazia e já não estava dando conta. E aí contratei mais pessoas e para isso me tornei algo, mas sem deixar de fazer aquilo que era a minha atividade central, que era a venda. Entendi. Então, o vendedor está contido dentro da estrutura do que um empreendedor precisa. Mas não necessariamente uma coisa está ligada à outra através do mesmo elemento. Então, vamos lá. Todo vendedor... Não, todo empreendedor é vendedor. Boa. Nem todo vendedor Muito bem. é empreendedor. Muito bem. É isso? Então, no contém e no contido, seguindo o princípio da lógica, né? Isso a gente estuda isso na lógica. Ela fala, né? Então, todo Rex é cão. Então, todo cão é animal? Não. Rex é uma coisa, cão é outra, animal é outra. Não, todo Rex é cão e todo cão é animal. Ah, então sim. Então, Rex é animal. Boa. Muito bom. E quais são os riscos, cara, de você romantizar o vendedor, né? Como você falou, nem todo vendedor né, se torna um empreendedor, né? Porque hoje a gente vê, né, muitas pessoas na praia, enfim, fazendo ali o seu corre, né, vendendo, né, sendo uma pessoa única, né, ele vendendo e fazendo seu sustento, né? Sim. Mas qual é o risco de se romantizar isso e a pessoa acabar fazendo uma dívida, fazendo algo que não estaria no plano dela, né? Muito bom, Luiz. Eu vou estender um pouquinho essa conversa, até é bom que a gente está num bate-papo, e aí no podcast fica mais prazeroso para quem está ouvindo a gente e a gente aqui poder compartilhar também. Eu, durante muito tempo, eu ouvia, inclusive de familiares, de amigos, do tipo assim, cansei de ter patrão, eu vou ser empreendedor. Aí você fala assim, pô, legal, mas você tá se tornando empreendedor por quê? Tô tornando empreendedor porque eu não quero ter chefe. Doce ilusão, né? Porque você já tem chefe na vida, né? Você tem um chefe que é o governo, que não te deixa fazer tudo o que você quer. Você tem um chefe que é a questão social, né? Eu não posso fazer o que eu quero porque eu dou na minha cabeça. Você vai ter a polícia, você vai ter o bombeiro que vai deixar você dentro já de um ambiente com regras e leis. O outro, você vai ter o teu pior chefe, se você não quer ter chefe, que é o cliente, né? Que ele vai dizer para você, inclusive, se ele vai te demitir ou não. Então, não queira correr de uma coisa achando que você vai ter... vai ser absolvido do fato de não ter ninguém te cobrando. Vai ter. E vai ter um chefe pior, que talvez seja o banco, que vai te cobrar muito pior do que o teu chefe. Então, eu gosto muito dessa analogia, Luiz. As pessoas falam assim, eu vou ser empreendedor porque aí eu vou botar minhas próprias regras. Não, não vai, não. Você não vai botar suas regras. Lê do engano. Você vai ter regras muito piores, talvez, do que a regra que você já tem hoje. Então, eu sempre falo isso assim, cautela. Cautela para você que está tomando decisão para resolver um problema. Sabe? É a pessoa... sei lá, que tem problema de relacionamento e para resolver esse problema trai a pessoa. Então, assim, você não está resolvendo o problema, você está piorando um problema que você já tem. Então, o empreendedor de vocação normalmente é aquele que vê uma oportunidade, observa que aquilo ali pode ser uma fonte de receita, estuda, analisa, segundo o Sebrae, e aí sim ele monta um negócio, ele vincula uma solução para resolver aquele problema. Certamente, quando os empreendedores que vêm aqui filiar junto ao grupo, eles trazem essa vontade, a gente não vai abrir um ponto em qualquer lugar, a gente vai fazer uma análise, vai ver se ali precisa realmente
daquele embrião empreendedor junto com o que vocês têm de solução pronta e testada para, de fato, aquilo ali virar um negócio. Mas indo na discussão muito da pessoa, né? Aqui a gente já sofisticou um pouco. Eu só falo para tomar muito cuidado, porque a gente pensa em empreender como uma coisa romântica, no sentido de, eu vou ali, eu vou comprar e vai dar certo. Não vai dar certo. A estatística, inclusive, diz que não dá certo. A estatística diz que dá errado. Mais de 80% dos negócios morrem nos 2 primeiros anos. Porque é óbvio, é muito difícil fazer isso no ambiente saturado que a gente tem hoje, com acesso à informação como todo mundo tem, com a nossa economia cada vez mais desafiadora, e numa questão política, uma questão real. E dentro desse contexto, pessoas ainda muito desqualificadas. E é óbvio que vai doer meu comentário. Se eu não tenho qualificação para fazer algo que eu não sei fazer, não vai ser vontade que vai vencer. É isso aí. E aí o que mais a gente vê é gente com muita vontade e com pouco conhecimento. E o pouco conhecimento aqui, não vou fazer uma questão filosófica de correr atrás de informação, até porque isso já é básico. É muito mais assim, o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo. E aí é onde eu sou muito fã das franqueadoras, né? Que ela fez um modelo que deu certo e ela quer essa pessoa com vontade para fazer, com base naquilo que ela testou e deu certo, multiplicar esses ganhos para pessoas, clientes, comunidade, etc. Então, acho que tem esse, devolvendo a palavra para vocês, esse limiar aí, sabe? Aí, pegando um pouco disso que você falou, né? De conhecimento, que nem sempre é sua vontade, você tem que ter a capacidade e tal. Aí, uma coisa que eu tinha notado aqui. O brasileiro, ele tem essa fama, né? De ser o vendedor, vende como poucos e tal. Essa fama natural do brasileiro ser um bom vendedor, isso é uma armadilha? Boa. Ou é um talento nato? Que boa pergunta. A gente tem uma habilidade social. Se a gente entender que essa é uma habilidade boa do vendedor, ok, check. A gente tem. Porque eu acho que a gente, desde novo, desenvolve ela com o objetivo de conseguir inserção social, né? Então, você tem que ser legal. Todo mundo fala isso desde novo, né? Minha mãe falava isso pra mim. Seja bacana, seja uma pessoa gente boa, né? As pessoas vão querer estar perto de você. Então, a gente check. 2. A gente gosta de gente, né? É normal você ver... Eu não vou falar de Rio, vou falar de Brasil. Brasileiro conversando. Eu acabei de voltar do recesso agora com a minha família. E aí eu estava falando em português com a minha mulher. Um brasileiro que estava no aeroporto na conexão viu a gente falando em português. Já colou, já começamos a conversar e tal. É sempre assim. Aí a gente estava no hotel, aí tinha um casal de brasileiros do lado. Ouviu a gente conversando. Não tem aquela coisa de, não vou me meter na conversa. Não, vocês foram a tal resort. Não, esse aqui é muito legal, vai lá amanhã. Então acho que o brasileiro, ele tem... E eu não acho que isso é uma cara de pau, eu acho que isso é uma habilidade social mesmo, de se conectar. A gente gosta de se conectar, a gente se conecta bem, isso é um talento nosso. A questão é o que a gente faz com isso, porque esse é 2 elementos do vendedor, né? Então falamos aqui de comunicação, conexão, mas eu tenho que ter conhecimento de produto, conhecimento de margem, de preço. Então, se eu não complemento, eu fico como um médico que gosta de branco, sabe? Tá, mas e aí que você gosta de branco? Você tem que gostar de branco e saber operar, saber anatomia. Então, não dá para ficar só nessa camada rasa do conexão. Porque, de fato, é um elemento, mas não garante sucesso. E aonde esse vendedor, né, que tem essa conexão, tem esse entusiasmo, onde ele se sabota mais? É na competência técnica? É onde que você vê? Aonde que eu vejo? Nos treinamentos, né, visitando. Eu visito muito operação comercial. Eu bato papo literalmente com os vendedores. Eu vejo que não aderindo aos processos, né? Então, vou dar um exemplo simples. A gente tem o vilão do vendedor, que é o CRM, na venda mais complexa. Ele tem que preencher lá os cadastros, os dados do cliente. Ele preenche, mas não preenche. Então, esse é um bom exemplo. Ele foi lá, ele visitou, ele apresentou, mas ele acabou não fazendo aquilo que é os 45%. E o número é esse, tá? Segundo a Gartner, a gente demanda vendedor em média de 40% a 45% do tempo. Olha isso, 40% a 45% do tempo em atividades que não estão diretamente relacionadas com venda. Porque o que está diretamente relacionado à venda? Falar com o cliente, ligar, isso é 20 a 25. 20 a 25. Então, imagina que 20 a 25%, olha que interessante, do vendedor, ele gasta como atividade direta.
Tá. Visita, ligação, follow-up. 40 a 45 é ele cuidando para fazer atividade direta. Preenchendo, pesquisando, estudando. E 20 a 25 é lixo. Lixo mesmo, atividade improdutiva. Tipo o quê? Reunião que não era para fazer. Você sabe, né? Tem umas conversas de vendedor que você fala, por que vocês estão falando isso? Não, porque a gente aqui tá batendo um papo. Falei, papo? Café muito longo, almoço muito longo, trajetos muito longos. Ah, Malavolta, mas eu tenho que fazer esse trajeto. Tem? Que eu conheço de vendedor que faz visita que não era para fazer, que faz a visita e nem recebido é. Então tá nesses 20 e 25. Que o nosso papel aqui como vendedor é otimizar esses 20 e 25, levar eles para a camada do 40 a 45, que é indireto, e levar boa parte das atividades indiretas para a parte direta. Com inteligência artificial. Então, mas aumentar o direto. Aumentar o direto. O tempo no direto, para você vender mais. Não necessariamente diminuir o indireto, não é isso, mas sim atacar o ladrão de tempo. Esse você tem que atacar firme. E ele só faz isso com uma rotina bem estruturada, processos, enfim, e uma boa triagem, né? Que cai no indireto. Então você vê, tudo que você falou, triagem, acompanhamento, tudo isso é no indireto. Por isso que não tem que correr do indireto. Eu sou muito fã disso daí, porque aquilo que a gente estava até conversando antes. Eu acho que hoje a gente tem muitos elementos que dispersam, que roubam o nosso tempo, o tempo inteiro. E a gente não... O tempo inteiro a gente falou disso antes de abrir as câmeras, né? Se quiser comentar, foi ótimo. A gente... E eu falo com algumas pessoas do meu time e falo assim, cara, se a gente não tiver foco... E foco você tem que acordar, escrever o que você vai fazer naquele dia. Mesmo que você não vá concluir, mas você tem que saber que você tem que começar naquele dia, que você tem que fazer o check, que você tem que fazer follow-up, que você tem que fazer isso, você tem que fazer... Porque senão você não vai lembrar. E se você parar para levantar... Se você levantar... Ah, e tem uma outra coisa que eu li também, que fala que se você dispersar 5 minutos, você demora acho que 22, não é? Para voltar ao ponto de atenção que você estava anteriormente. Isso aí. Então, o simples fato de você ficar toda hora indo pegar um café, cara, não é 5 minutos que você perdeu, não. São 27 minutos. É isso aí. E é o tempo todo. E é o tempo todo. Quer comentar o que você falou antes das câmeras abrir? Que eu queria tirar minha notificação do WhatsApp, porque eu tô ficando ansiosa, porque o tempo inteiro aquele negócio aparecendo na tela e eu fico perdida, porque eu não sei por qual problema começar. Esse é um ótimo exemplo. Então, olha que legal, né? Que todo mundo aqui acho que passa por isso, até nos bastidores aqui no estúdio, todo mundo comentou, né? Realmente deixa todo mundo ansioso, não é uma particularidade. Isso já é um efeito de atividade indireta otimizado. Então, o que eu preciso fazer como vendedor? Eu preciso aumentar o volume. De tudo, tá? Eu preciso aumentar o volume de ligação, o volume de proposta, porque venda é uma consequência. Consequência de proposta, consequência de reunião. Eu não saio de casa para vender, mas eu saio de casa para fazer reunião. Esse está no meu controle. A venda não. A venda depende de um monte de coisa para acontecer. Se eu controlo mais atividades, eu consigo fazer mais atividades porque eu otimizo esse tempo indireto e otimizo esse ladrão de tempo, eu tenho ganhos no indireto e no direto automaticamente. E aí, turma, só para deixar claro, não é uma questão de opinião, não. É uma questão de matemática. É importante isso. Né? Porque senão a pessoa fala, eu não concordo, você não tem nem esse direito. Se você tem que fazer 120 atividades, é onde o Luiz fala que eu sou papo reto. A gente pode falar de uma maneira engraçada, mas assim, é isso. Se eu tenho uma unidade e você tem que botar 250 pratos na rua, você é medido pela quantidade de prato na rua. Ah, mas lá todo mundo é legal. Leva para casa. Não é a minha unidade de negócio que vai ser medida pela quantidade de pessoas legais. Óbvio que quantidade de pessoas legais, e aí é um indicador, reverte em mais pratos vendidos. Mas a relação direta é de ganho financeiro, ganho contábil. Então, devolvendo a palavra para vocês, eu preciso otimizar, como o Luiz falou muito bem, todos esses processos para ter ganhos em todas as camadas. E aí, quando eu ganho em todas as camadas, eu aumento o meu volume de produtividade e o meu volume de produtividade aumentando gera como consequência mais venda. Então, uma matemática que eu tenho que lutar todo dia. Assim como corto o cabelo, escovo o dente, eu luto diariamente, assim como você deu exemplo ótimo,
para otimizar o meu tempo. O dia a dia, por exemplo, o vendedor, né? Ele também estava falando sobre isso antes. Você tem um vendedor que ele tem ali seu ambiente de trabalho, as suas metas diárias já definidas e você tem que executar. Isso aí. Ele não precisa, vamos dizer assim, pensar. Ele vai gerir o tempo dele, mas ele já está com tudo definido. Aí, quando a gente volta aqui agora para o empreendedor lá, que ele é o vendedor, ele é o empreendedor e o vendedor. Então, vamos dizer que ele ele tem que fazer essas duas coisas. Isso. Né? E aí, como é que ele passa dessa barreira de não ser só vendedor e começar a planejar e a ser empreendedor e vendedor ao mesmo tempo? Uau, que boa pergunta. Vamos esticar uma linha aqui. Isso. Faz esse exercício você aí em casa. Se quiser com papel, vai te ajudar. Eu vou falar de cabeça, mas vamos esticar uma linha aqui na mesa. Quando a gente começa como empreendedor, a gente tem um conceito, vou falar em inglês, mas já traduzo na sequência, que é o go-to-market. Né? Então, eu vou para o mercado. Minto. Antes, eu vou fazer o Product Market Fit. Eu vou desenvolver um bom produto primeiro. Depois eu vou pegar esse produto e vou para o mercado, que é o que a gente chama de go-to-market. Aí eu vou ao mercado. Eu desenvolvi uma enceradeira que limpa ao contrário. Né? A minha tese aqui, que se girar 90 graus. Tá, beleza. Aí fui lá, testei, o mercado falou, limpa mesmo. Show. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a vender. Né? Porque funciona, testei. Quando começa a vender, eu agora começo o meu processo de escala, que é quando eu vou começar a aumentar o volume e eu já não dou mais conta. E aí, pega a história, turma. Foi assim que nasceram os produtos. Né? Então, o R. Ford lá começou a vender. Lá atrás, ele entendeu que cavalo já não ia dar mais certo. Calma aí, vamos botar um negócio aqui que vai ajudar a ser melhor que cavalo. E aí ele começou a vender depois vendeu 2, depois era os carros tudo preto, mas ele vendia mais, aí ele aumentou ao ponto de não ser mais nada. Então, já respondendo essa pergunta. Quando que eu deixo de ser alguma coisa? Quando eu vou criando essa esteira ao ponto de, depois de escalar, eu conseguir duplicar a minha atividade como vendedor, e aí vou treinar outras pessoas e contratar, e também duplicar a minha atividade como empresário, que é onde a gente tem o CEO. Né? Então, quem é o CEO? É aquela pessoa que cuida da operação, mas que não necessariamente foi quem criou aquela operação. Então, ele não criou. A gente está aqui no prédio de uma operadora, não vou citar nomes, e essa operadora, que é gerida por um CEO, não foi ele que desenvolveu essa operadora. Alguém lá atrás desenvolveu. Talvez hoje nem esteja nem mais viva essa pessoa. E ela deixou esse legado para um conselho que tem um CEO, que tem um vendedor. Então, a última camada é quando você multiplica essas pessoas, treina, capacita, ao ponto de você não fazer nem mais parte da cadeia. Então, vocês devem acompanhar, né? Acredito que o Luiz esteja mirando nisso em algum momento da vida, né? Onde você sai literalmente da operação e vira um conselheiro. Né? Você passa a observar, com a sua experiência, que é muito boa, o âmbito do acionista, o âmbito da pessoa que olha para a linha e não para a operação. Né? Então, numa operação básica, você tem um diretor, um presidente ou um CEO, um líder e a equipe operacional. Né? Então, seria estratégico, tático e operacional. Essas pessoas todas são multiplicadas na visão de uma pessoa que lá atrás começou algo que na cabeça dela fazia sentido. E aí, por isso que a estatística é tão cruel, que em algum momento deu certo e aí ela escalona ao ponto de poder ir embora e observar os ganhos. E Malavota, na sua visão, né? Porque o vendedor, né, que ele faz esse processo todo, ele segue toda essa linha, né? Ele sai do operacional, ele vai para o tático, e ele começa a contratar gente, e depois ele vai para o estratégico e tudo mais. Qual que é o maior erro que ele tem quando ele sai do operacional? Eu acho que a maior virada de chave dele, né, do vendedor, na minha visão, seria quando ele sai do operacional e vai para o tático. É isso aí. Quando ele vai para o estratégico, acho que ele já está ali no meio do caminho, já está... Sem dúvida. E qual é o maior erro que você vê nessa mudança? Pega no início do nosso papo aqui, que é a coisa do brasileiro, né? A gente é muito relacional. Então, cara, abri um negócio, aí foi dando certo. O restaurante está bombando, as pessoas adoram. Eu cozinho, entrego. Pô, já não está dando mais para cozinhar e entregar. Então, eu vou contratar uma pessoa para ser a pessoa da entrega. E hoje,
Felizmente, eu digo felizmente porque para mim é um ganho muito grande, a gente tem verticais que estão totalmente fora do nosso negócio, né? Eu sou cliente do Billy, do Viziano, então já não são mais vocês quem entregam, né? Já é uma outra rede, que eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, que já entrega para... Então, a verticalização vai fazendo com que eu tenha BPO, contador, entregador. Então, a tendência é você encontrar isso no mercado. Mas você vai precisar ter o seu time interno, não vai ter jeito. Pegando o ponto focal da tua pergunta, a maioria dos problemas acontece quando eu não entendo ou não sei fazer. Né? Então, exemplo, eu tenho um restaurante, aí eu vou contratar minha cunhada. Eu falo assim, mas por quê? Pô, já é da família, tal, a gente já se conhece, é de confiança, a gente tem um problema de confiança, que é fato, mas todo mundo tem. E aí ela comete o erro que é a informalidade. Né? Então, quando eu saio do formal e vou para o informal, eu corro todos os riscos. Todos. Inclusive, não poder demitir quem eu estou contratando, não poder fazer, né, algo diferente porque a pessoa não tem competência. Então, eu perco completamente o controle pelo fato, e aí é uma característica do brasileiro, de tentar dar um jeitinho. Né? Ele tenta dar um... deixa eu botar uma pessoa aqui paliativa. Isso é a pior coisa do mundo, porque... E isso daí trava, né? O teu crescimento, e ainda mais no início da operação, né? Porque é onde você tem mais potencial de crescimento, né? Exatamente. E aí você fica travado com alguém que não tem a competência para estar do teu lado ali, né? E eu daria nome a isso. Eu chamaria isso de informalidade. A informalidade não está em contratar uma pessoa de maneira incoerente. A informalidade está em você não fazer... O prefixo in é ausência de formalidade. Né? Então, se eu tenho que contratar uma pessoa, monta o perfil comportamental, monta o perfil técnico. Não sabe fazer entrevista, contrata uma pessoa para entrevistar para você, para selecionar. Bota todos os requisitos na mesa. Malavato, mas aí eu vou pagar. É melhor você pagar por isso e acertar do que você não pagar, errar e ainda pagar de novo um custo mais alto, porque demitir é muito caro. É muito caro a demissão. Ela é cara pelo risco que você corre, de todos os níveis, inclusive trabalhista. Ela é cara porque você agora não tem outra pessoa, então você vai ter que ter o trabalho todo de novo, e isso toma teu tempo, que é caro. E você cria um problema porque a pessoa, quando sai, tem gente que sai de boa. E quando não sai? Né? E não estou falando só de questões de litígio fiscal, contábil, eu tô falando de problemas relacionais. Sim, se é certo ou errado. Você não está entrando na seara se é certo ou errado. Você está falando no fato. Existe isso. E aí é prejuízo mesmo que você está tomando. Mas por quê? Porque no começo eu comecei... E a gente tem uma característica natural de começar pelo fácil. Ao contrário, quando você pega, né, o europeu, por exemplo. Não, ele começa pelo difícil. Vamos ter conversa difícil? Aí ele faz acordo de acionista. A gente falou isso aqui num episódio. Né? Você começa pelo difícil. É melhor. Só que o que a maioria faz? Então, vamos começar da maneira... E gastar tempo naquilo que nem é tão difícil. Mas passa a ser porque eu começo exatamente a ter que fazer retrabalho daquilo que eu não estruturei. Aí, voltando aqui para o vendedor, uma coisa até que eu falei num outro episódio também, que eu não vou me lembrar tudo direitinho, mas... Por que tem esse estigma do vendedor de que não quer falar que é vendedor? Foi do corretor imobiliário, que não queria falar que ele era corretor imobiliário. Ele inventa um outro nome lá, todo glamuroso. E vira até meme isso, né? Porque a pessoa, ela é vendedor e ela não fala por quê. Todo emprego, isso é uma teoria minha, tá? Todo emprego que ele tem barreira de entrada baixo, ele tende a ser marginalizado. Eu vou repetir. Todo emprego que a barreira de entrada é muito baixa, ele tende a ser marginalizado. E aí, essa palavra quer dizer a margem de, não quer dizer que ele é um marginal, né? Pelo amor de Deus. Então, ele está à margem daquilo que eu considero como profissional. Então, médicos, cara, estuda 10 anos, barreira de entrada dificílima, ele escreve na porta da casa dele, no Instagram dele ele bota doutor, bota no carro. Ele explica para a família toda que ele é médico, porque a barreira de entrada é muito alta, então ele é uma autoridade única naquele fator. Já tem uma chancela. Já tem uma chancela, né? Doutor. O motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo, o vendedor, o corretor, são barreiras de entradas muito baixas. Eu não preciso de muita... Não é que não seja importante, pelo amor de Deus.
é que não é difícil entrar. Não é difícil. É difícil ser bem-sucedido. É difícil ficar. Entrar não é difícil. Se eu for agora numa empresa de telemarketing ou televenda, agora, e passar... Tudo bem que o meu currículo, né? Pelo passar do tempo, ele avançou um pouco. Mas vamos dizer que eu estivesse começando hoje e não tivesse nenhuma profissionalização. Eu entraria. Óbvio. Eu vou ter que passar por uma entrevista, eu vou ter que... Mas assim, a minha chance de entrar é muito grande. Muito grande. Maior do que não. É maior do que não. Não é que é fácil, mas a minha chance de entrar é muito grande. Então, quanto maior a barreira de entrada, mais as pessoas tendem a vangloriar as suas atividades. Quanto menor, minha teoria, a barreira... Então, por exemplo, para eu ser vendedor, eu não tenho nenhum pré-requisito. E para empreender, menos ainda. Eu vou lá, compro um pack de água, vou para o sinal e começo a vender. Minha barreira de entrada é zero. Né? Se estiver chovendo, eu vendo. Então, a minha barreira de entrada sendo baixa, as pessoas tendem a se capacitar menos na entrada. Aí depois, se ela buscar a capacitação, ela tem um nível de crescimento vertical. Mas normalmente ela tem um nível de crescimento horizontal. Se ela não se especializar, ela vai continuar naquela função fazendo a mesma coisa. Quando ela ganha especialização, aí ela vai rompendo as camadas e ela vai ganhando orgulho. Porque aí a barreira de entrada vai ficando lá em cima. Entendi. Aí, exemplo, quando eu me torno dono de uma rede, eu inverto. E aí eu começo a falar de mim, falar da minha rede, falar do que eu faço e tal. Mas normalmente ali na entrada, e de novo não estou generalizando, tem obviamente pessoas que se orgulham logo na entrada, mas a grande maioria tende a ganhar o orgulho a partir do momento em que ela sobe a barreira dela de entrada para conseguirem assumir o cargo dela. Eu estava, antes de vir para cá, conversando com o diretor nacional da maior empresa de softwares aqui do Brasil. Você tinha que ver ele falando da empresa. Um baita orgulho que eles são líderes latinos, né? Da América Latina. Tem 51% do mercado, já dá para matar quem é. E ele falando da empresa. Mas porque imagina o nível da dificuldade de barreira de entrada para ele sentar naquela cadeira. Detalhe, nessa convenção vão ter 2.000 colaboradores. São 2.000 pessoas olhando para aquela cadeira. Então, a tendência é você cada vez se orgulhar mais da sua própria conquista. E não é que ser por exemplo, corretor de imóveis não é uma grande conquista, mas a barreira de entrada ainda é muito baixa. Aí você tende a não valorizar porque aquilo ali foi fácil de você conseguir. Entendeu? Então, aí pegando esse gancho, de você falar que não tem barreira de entrada, é relativamente fácil de você entrar no mercado. Tá. O que vai fazer, então, um vendedor se diferenciar? Ser um bom vendedor e ser aquele cara que fala assim, não, tenho orgulho, eu sou vendedor. Muito bom. Primeiro é resultado. Porque quando você tem resultado com venda, você começa a fazer o que o resultado te traz. Você começa a ter conforto. Você começa a ter uma qualidade melhor de vida. Você começa a ter uma qualidade de vida melhor para a sua família. Você começa a ter uma apresentação para um mercado melhor, né? Porque tudo muda. A gente aqui nessa mesa viveu isso, né? Aqui, sei bem a origem de vocês, né? Quem nasceu em berço de ouro, então você tem um baita orgulho. Por quê? Porque o teu resultado fala por você. Então, quando vem você... Eu não estou indo nem para bem material, tá? Carro, apartamento. Sim. Eu estou indo pelo sucesso que você representa. Você começa a inverter essa mão. Porque o teu resultado fala por você. Né? Então, eu estava ontem com amigos na praia e um amigo estava falando de mim. Falou, pô, caramba, que legal, Mala. Vi que você está fazendo muita palestra, vi que você está rodando o Brasil inteiro, vi que você está nas maiores empresas do Brasil. Não era eu quem estava falando, era ele quem estava falando. Porque o resultado, ele grita. Sim. O mercado te percebe, né? Obviamente que o Luiz leu ali uma mini bio, mas ele conhece um pouco da minha história, então sabe que essas conquistas são frutos de muito trabalho, de resultado. Então, quando o resultado começa a surgir, é natural as pessoas começarem a perceber como você sendo uma pessoa de resultado. E o resultado não adianta você falar. Ele tem que falar. Você pode até comprar um carro parcelado, daqueles lindos, maravilhosos, para fazer Instagram. Mas ele vai te cobrar um resultado daqui a... Né? Agora, quando você tem resultado mesmo e ele se sustenta, ele começa a falar por você. Isso daí que você falou agora do Instagram, acho que é interessante, né? Porque é um gancho aqui
do tema que a gente queria trazer também, né? Sobre o empreendedorismo inspiracional, né? Sim. E um vendedor inspiracional, né? Hoje a gente vê a internet crescendo muito, né? Tem muita gente chegando na internet com milhões de seguidores, né? Sim. E acho que transformando um pouco, né, essa questão de empreender, de vender, trazendo muito glamour, trazendo muitas coisas boas, muitos pontos positivos, né? Qual é o perigo disso para, de fato, quem hoje está começando? Porque as pessoas não começam desse platô, não começam daí, né? Então, qual é o perigo do cara se... Enfim. A gente... Eu sempre, engraçado, né? Eu, quando era novo, eu via muita televisão. Muita mesmo. Muita, assim... Óbvio que Renato Russo, né? A gente não pode culpar nossos pais por tudo. Mas certamente, né? Eu, tendo outra opção, eu não ficaria vendo tanta televisão. Mas eu via muita televisão, meus pais trabalhavam e também era uma forma da minha mãe me manter em segurança, né? De não ir pra rua e tal. Então eu ficava vendo muita televisão. E eu ficava vendo os artistas, que hoje a gente tem muito mais acesso ao vizinho. Eu não tinha acesso, né? Eu tenho 43. A gente está gravando aqui em janeiro de 2026, tá? Só para ter uma noção. Ótimo, adorei. Né? Assim, eu não tinha, né, com 20, noção do que o meu colega estava fazendo. Não tinha noção. Tem noção? Eu não tinha a menor noção. Hoje, eu sei tudo que ele está fazendo. Tudo. Eu sei que ele está comendo, eu sei para onde que ele viajou nas férias, eu sei como é que tá a mulher dele, eu sei como é que estão os filhos dele, eu sei onde eles estão estudando. Sem nem falar com ele, né? Sem nem falar com ele. E eu encontro, né? Eu acabo fazendo muito conteúdo porque faz parte do meu trabalho. E as pessoas falam, pô, tu teve em Curitiba na quinta, né? Porque tá lá, né? A rede social, para quem usa para isso, tem esse papel de comunicar. Hoje... Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, porque traz essa proximidade, mata um pouco a saudade, também é muito ruim, porque a gente tende a fazer comparação, né? Você olha lá e fala, pô, mas o fulano tá bem, porque lá é só vitória, não tem derrota. E, pô, a gente começou junto, o que ele fez que eu não fiz? Aí começa aquela coisa de... E duvido que você nunca tenha feito, você pode ser Todo mundo faz, é natural. Mahatma Gandhi, que você vai ter em algum momento alguma comparação com alguém, cara. Não vem com esse papinho. Aí entra no ponto. Quem não entende o jogo, cai de gaiato. Né? Que é o seguinte, pô, não, calma aí. Pô, o Luiz jogava a bola comigo. Que é isso? Não é possível, cara. Eu vou seguir esse mesmo caminho aqui. Vou comprar o carro dele, vou fazer isso, vou me endividar e aí... Só que quem falou que você se endividou para conseguir chegar naquele resultado? Então as pessoas vão tirando as conclusões da cabeça dela. A gente tem hoje algumas síndromes, né? Uma delas é de você, com pouca informação, achar que você sabe tudo que você está falando. Já reparou isso? A gente acha... Demais. Nossa, nesse tema aí dois políticos, né? Da Venezuela. Sim. E anterior aquele lance lá da propaganda da Havaiana. Gente... Sim. Eu falei, não é possível. Todo mundo já sabia. Eu falei, eu acho que eu estudei a matéria errada. Porque é tanta teoria, né? Cara, não, foi isso, mas ele estava de casa, ele nem estava com moletom. Então você começa a entender que aquilo ali é uma síndrome dos tempos modernos, né? Que são as pessoas com muito pouca informação tirarem conclusões ou terem teorias totalmente embasadas com muito pouco. Então eu embaso ali. E aí, respondendo a tua pergunta, quem não sabe lidar com isso, pira. E você já reparou também uma outra coisa que eu acho interessante, que volta nesse assunto aí de... A pessoa conhecida, né? Vamos falar de pessoas conhecidas no Instagram e tal, que elas usam aquilo ali como uma ferramenta de trabalho. Então, ela precisa realmente postar, ela precisa estar ali, né? Engajada, com engajamento. Sim. Só que ela quer se posicionar sobre todos os assuntos. É isso aí. Todos. Aí eu fico me perguntando. Então quer dizer que a pessoa ela conhece de todos os temas possíveis e imagináveis? Ela tem profundidade para discutir? E assim, né? Dá pra falar, esse aqui não precisa comentar, não. Mas é teoria minha, tá? Porque a gente tá num podcast, tá? A gente não tá dando aula. Né? Senão teria aqui um slide e eu ia passar aqui. Mas estamos no podcast. Porque tem audiência. É só por isso. Algumas pessoas, inclusive próximas, amigas minhas, pararam de ter a minha audiência. Porque, além de eu não concordar, além de eu não acreditar e além daquilo ali não me embasar, eu deletei. Eu falei, não. Inclusive veículos, tá? De pessoas que geram informação que eu falei assim, não. Eu também.
Né? Essa informação aqui eu não sigo mais, porque para mim ou ela está enviesada ou ela não me representa, vamos chamar assim. E veja bem, não me representa, não é que eu estou alienado, é que eu não entendo aquilo ali como uma representatividade para mim. E acho que esse vai ser, vamos fazer uma projeção para o futuro, talvez a grande inteligência que quem está assistindo a gente, e eu aqui, todos nós, tenhamos que ter para conseguir sobreviver nesse novo ambiente, onde a informação ela é muito disponível. Né? Esses dias eu comprei um livro e eu tenho essa coisa do livro, né? Eu não consigo ainda acreditar que eu consigo ler o resumo, assistir o áudio. Tem ali ainda um fator muito importante. E eu estava olhando para o livro e falei, o que vai acontecer, né? Porque a gente viu a vitrola embora, realmente a gente viu o CD embora, a gente viu um monte de coisa embora, mas tem umas coisas que eu acho que ainda tem, e a informação ela tem ainda esse papel, que é de te nutrir mesmo. Minha mãe foi nutricionista, ela falava isso para mim, ela, cuidado com o que você come. Mas cuidado mesmo, que você fala assim, vou comer esse biscoitinho. Não, cuidado, porque ali pode ter um negócio que não sai do seu corpo em 4 anos. Nesse nível. E eu sempre ficava meio ressabiado. E agora eu tomei... mas é louco, né? Você come. Estamos aqui né, com pessoas que entendem bem do assunto. Você sabe que você ingeriu, não sai mais. E eu fico agora pensando um pouco nisso com a informação, sabe? Eu não vou dizer para você que eu não consumo, mas toda vez que eu consumo, é como se eu tivesse meio que com o antivírus ligado, sabe? Eu abro... Antidetecção. Mas eu fico ali assim, cara, isso aqui eu não vou mais ver nunca mais, já bloqueia, isso aqui... Então, acho que agora o desafio vai ser o quão seleto a gente vai ser, porque é isso, né? Todo mundo tem acesso. Eu acho que as pessoas hoje estão indo cada vez mais mesmo pro... não se aprofundar ao assunto. Tira gostoso. A sua visão e pronto, entendeu? Eu fui a Japaratinga. Aí minha mãe reclamou, é uma figura. Ela reclamou, adorei a praia. Olha a reclamação dela. Mas eu tenho que andar muito para me banhar inteiro. Eu falei, só você, mãe. É porque ela tá acostumada, né, com a praia do Rio, que essa coisa você já entra é fundo já, né? Ela falou, tem que andar muito. E a gente quer o contrário, né? Você quer piscininha e tal. Então, fazendo uma analogia, eu acho que a galera tá curtindo a piscininha, né? Porque é rasinho, é quentinho e tal. Eu não preciso entrar em alto mar, não tem marola, não vem na minha cabeça, então... Mas aí, turma, sinceramente, eu acho que é de cada um, sabe? Eu não fico muito pesaroso no sentido de falar, as pessoas estão se perdendo. Outro dia eu tava metendo, jogo rápido aqui, o pau nas bets, né? Eu falei assim, cara, quem é do varejo sabe o quanto que o mercado de bet arrasou, né, com o consumo que destruiu o vestuário, então, principalmente classe C e D, estraçalhou, né? Aí vem os filósofos de internet. Joga quem quer. Então, assim, as pessoas têm um desafio. É igual compra quem quer. Então, para que ter vitrine? Então libera drogas, né? Porque também compra quem quer, né? Se todo mundo tem essa capacidade... que ignorância, gente. De ser dono de si em todos os sentidos, não existiria nenhuma técnica para poder fazer propaganda de marketing, né? Vai tudo pro saco, Bolsa Família jogando, cara. A galera que recebe Bolsa Família jogando. Até que travou agora, né? CPF das pessoas que recebem Bolsa Família travou, mas é um absurdo. Mas se o marketing não fosse comprovado, né? Então não funcionaria. Funciona. E aí, como tem a minha polêmica, deixa a Beth para lá, mas assim, acho que esse livre acesso, né, dá esses problemas, né? Que as pessoas terem muito acesso a tudo. Por isso que eu gosto da regulação, eu gosto das coisas controladas, na minha opinião, obviamente, dentro da legalidade, seguindo os bons princípios, porque eu acho que acesso demais à informação também dá problema. Então, e não é que pelo amor de Deus, não é para a gente tirar a informação, mas é para controlar mesmo. Assim como controla para criança, também controla para adulto. Eu vou até ser repetitiva de um assunto que é esse do marketing inspiracional. Aí você falou, porque me ficou aqui uma coisa que eu acho que é bom a gente explorar. Você falou assim, do resultado. Sim. O resultado, ele que vai falar por si, tá? E aí o Henrique falou do marketing inspiracional. Não, do vendedor lá inspiracional que tá lá no Instagram, cheio de coisa e tudo. E recentemente, teve um caso de pessoas que alugavam, né? Ferrari, alugava isso, e vendendo curso. Não vou falar nome, né? Mas enfim, acho que você já sabe o que é. E, cara, o cara era resultado. Isso aí. Que você olhava e você falava assim, não, esse cara aqui, ele é PH, né? PH. Foda.
E aí depois, e quantas pessoas não começam a fazer coisas fakes, a vender, porque acha que, né, é um mercado, e depois você vai ver, e se você descobrir, né, que aquilo ali é tudo montado? Porque agora com a IA, até namorado a gente consegue colocar do lado. Ou cópia, né? Ou consegue copiar o conteúdo bom de alguém. É um marco. Assim. É igual você ir para um cassino. Né? Tem regra, as pessoas. Mas o risco é muito grande. Né? Então, tudo que tem muito risco, se você for pegar, por exemplo, um ambiente de infoproduto, cada vez mais você tem visto os conteúdos ficarem cada vez mais baratos. Né? O que custava 1.000, agora está custando R$29,90. Por quê? Porque essa barreira caiu. Né? Antigamente, para eu ter acesso, eu tinha que comprar um livro. O livro era caro, você lembra? Um livro era 250, R$300 um livro. Hoje os livros não passam de 50, 60, 70. Bons livros. Com capas de diferentes editoras. Então, caiu a barreira, né? Usando o conceito da barreira, caiu de novo. Então, o acesso à informação, ele deu, de fato, uma flopada, eu chamo assim. Né? Ele achatou e nivelou. E trouxe um desafio, que é a aplicabilidade. Então, eu estou cada vez mais atento ao que está dando resultado, sabe? Mais até do que o acesso à informação. Tá, legal, eu comprei uma máquina de fazer copo. Minha mãe era mestre nisso. Ela vai ouvir em algum momento desse podcast, mas eu vou falar com carinho, tá, mãe? Ela comprava umas coisas que ela achava que ela ia fazer, e eu sabia que ela não ia fazer. Né? Ela comprou uma máquina de crochê uma vez. Eu falei, mãe, pra quê? Ela falou, não, eu gosto de crochê e tal. E nunca ligou. Então, isso é muito antigo. Eu lembro na época do cupom, lembra que você comprava de grupo? Aí comprava barato para ir no restaurante, né? Numa quarta-feira. Inspirava. Então, acho que são essas ondas, sabe? Então, tem as ondas. É porque eu ia falar o nome aqui. Tem as ondas. E elas vão... Você vê, nem tem mais essa empresa. Lembra dela? Lembro. Que você comprava de grupo. Esqueci o nome, mas eu lembro. Eu lembro. Eu lembro, inclusive, o nome. Ela mesmo. Aí você ia lá, comprava e ia na quarta, 3h da tarde. Ninguém ia, né? Lá ia... Você comprava e não ia. Não ia. Então, aí passou. Aí não tem mais. Não tem mais, nem sei se ainda tem empresa, mas se tem, certamente. Então, você começa a ver, e eu concordo contigo, que tem essa onda, né? Ainda está rolando essa onda do infoproduto. O meu gráfico que eu vejo, ele está indo para baixo. Não são todos, tem uns que estão indo para cima. Cada vez mais as pessoas estão fugindo da compra empacotada e estão comprando a experiência. Né? Eu faço parte de uma imersão em São Paulo chamado Sales Club. Cada vez mais a gente tem visto as pessoas pagando para ir às imersões. Para ir aos eventos, né? Eu participei de 4 ou 5. Mas é high ticket, né? É diferente, né? Mas no teu caso também acontece. As pessoas vão lá na convenção, elas querem estar lá, né? Se bobear tudo que tem lá na convenção, eu vou falar o nome aqui do Grupo Alento, tem na LMS ou tem na plataforma, mas as pessoas querem ir lá, querem ter acesso, querem. Então... E no high ticket, concordo contigo, ainda mais, porque aí sim elas querem ter acesso a uma camada que ali não vai ter como. E aí entra o resultado de novo. Porque se você não tiver dinheiro, você não compra o passe. Você não consegue entrar. E cada vez mais as camadas, elas vão... E eu não estou dizendo que é certo, mas elas vão ficar restritas a um determinado grupo ou casta de pessoas que vão... E é por isso que alguém me pede dica, fala, Mala, o que você me dá de dica? Eu falo, cara, você tem que sair rápido da camada que você está. Rápido dessa camada. E não estou dizendo que ela é boa ou ruim, não, tá? É que se você está aqui, você tem que vir para cá. Se você está aqui, você tem que vir para cá. Porque se você parar, já com inflação, com tudo isso que a gente está acontecendo, você já cai. Vai ser engolido. Você já é engolido rapidamente. Então você tem que estar sempre buscando... eu estava até vendo o professor Clóvis falando sobre isso, né? Que felicidade é quando você está você está ali no pré, fica tranquilo, né? Que você vai passar para o fundamental. Não, fica tranquilo. É isso mesmo. Essa é a vida, né? Então você tem que sair da camada, ir para o fundamental, depois ir para a faculdade, depois... Na empresa, você vai começar como vendedor. Você tem que mirar a gerência, da gerência supervisão, da supervisão diretoria, da diretoria master franqueado. E eu acho que quanto menor, né, quanto mais inicial você está, você tem que se movimentar mais rápido também. Porque senão a demora para crescer também é muito complicada. Sem engolido. Eu fico vendo, né? Eu tenho amigos, né, que, enfim, tiveram as áreas da vida, acontece, né? Tem coisas que você não controla, coisas que acontecem externas, mas que te impactam diretamente.
E quando ele fica naquela camada, por mais que você tente ajudar, ele não consegue. Ele não consegue literalmente sair dali. Ele fica ali e vai piorando e vai piorando. Então, acho que a primeira grande dica é sai da tua camada. E corre com um plano rápido. E não é para vir para cá, é para ir para de cima. É estruturado, né? Degrau a degrau. Exatamente. Mas sai dessa camada. Lutar para sair. E isso não necessariamente está ligado a um cargo. Está ligado a um novo objetivo. Né? Se eu vendia 100 mil, eu tenho que vender 200. Se eu vendi 200, eu vou vender 300. E assim sucessivamente. Porque você tem que... Porque eu acho importante a gente destacar esse ponto, porque senão o cara tá lá, ele é vendedor de uma empresa que tem 100 vendedores e 10 supervisores. Aí, cara, se os 100 quiserem virar os 10 supervisores, não vai ter espaço para todo mundo, só tem 10. Então, assim, como que eu vou mudar de camada no meu lugar? Eu não preciso sair daqui. Exato. E expansão não é expandir número de unidades, não é isso. É expandir na tua base também. Então, por vezes, você melhora o processo, melhora a venda, pronto. Você já saiu daquela camada. Já saiu da camada. Você otimizou o teu processo. Eu vou muitas vezes no básico. Você está numa camada, mas o inglês está te fazendo falta. Cara, você estuda inglês, você já saiu dessa camada. Talvez o resultado não tenha vindo agora, mas ele já está mais próximo, porque agora você foi para uma camada de cima. Mas eu não domino inteligência artificial. Mas aí você vai passar a dominar, você já foi para a camada de cima. Só que a gente... E aí, turma, é uma tensão legal aqui. A gente é muito pego pelos sabotadores, mas muito pego. Que é assim, mas para que eu vou fazer isso agora? Mas isso não vai mudar meu jogo. Só que aí ele fica repetindo, né? Porque a gente teve um dia da mentira que acabou de passar agora, que é dia 1º de janeiro. Né? Não é dia 1º de abril, é agora, né? Promete, não, vou fazer, é agora. Eu fui na academia hoje, eu tô... Dia 10 já era, já esqueceu. Cinema. Academia, janeiro, é cinematográfico. Tem que filmar. Pré-carnaval, tá todo mundo lá. Vou contar uma pra vocês depois. Aí eu fico pensando, mas eu fiquei na mesma camada, porque eu volto. Eu tenho um amigo meu que fala isso, ele é atleta, ele fala, Mala, você não tá entendendo, se você parar de treinar, não é que você vai voltar pra onde você tava. Você vai ficar pior. Né? Porque se você parar de treinar, né? Ia ser o máximo. Eu ganhei um shape aqui, parei. Tô assim o resto da vida. Acabou, velho. Se daqui a 3 meses você não fizer nada, você vai ficar... 3 meses, 2 semanas. 3 dias. Você vai ficar tu tira umas férias, tu volta terrível. Não dá. Só pergunta. Não, eu ia falar uma coisa que desse negócio do primeiro dia de janeiro e tal, que é mentira. É muito engraçado, cara, porque antes eu tinha o hábito de fazer. Eu tenho o hábito de escrever o que eu realizei, porque a gente também esquece. Sim, muito importante. E eu escrevo. Eu escrevo assim, esse ano eu fiz isso, eu fui em tal lugar, eu conheci tal lugar. Porque em algum momento eu escrevi que eu queria ter ido naquele lugar. Então, eu tô dando o meu exemplo, tá? Que é o que eu faço. Legal. Então, eu escrevo assim, esse ano de 2026 eu quero conhecer a Mureta da Urca. Então, são lugares aleatórios. Lugares que se eu não escrever, por exemplo... Vou dar um exemplo. Legal. Samba do Trabalhador. Que legal. Inclusive, Carol foi comigo. Eu tinha vontade de ir. Jura? Gostou? Toda segunda... assim, eu pensava assim, cara, eu quero... É segunda-feira. É fantástico. Eu falei, cara... Falei, mas eu vou lá. Foi, no dia tava... Isso foi no ano... Já passou, tá? Já tem um tempo. Aí eu falei assim, não, eu vou escrever, porque... Senão eu vou ficar só fazendo a mesma coisa. Eu nunca vou chegar nesse bendito desse Samba do Trabalhador. Então, eu tô dando esse exemplo. Eu vou... Escrevo, quero voar de balão, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer o que legal. Escrevo 20 coisas. Não faço as 20. Talvez faço 10, 15, mas eu faço. Legal. Aí eu volto no início do ano e escrevo tudo que eu fiz. Que legal. Inclusive o que não estava na minha lista, porque eu fiz outras coisas que não estavam na lista. Aí eu relembro. Que legal. Ali, para mim, é um alimento para minha capacidade de execução. Que legal. Aí eu espero... Eu não faço mais no dia 1º, porque tinha isso. Eu escrevia 200 coisas no dia 1º. Depois, quando eu comecei a voltar, eu percebia que era por conta dessa coisa. Eu escrevia, era como se o mundo fosse... Você vai na emoção, né? Como se o mundo fosse... Nossa, eu vou conseguir fazer tudo. Aí depois eu comecei a esperar. Normalmente eu espero passar... Começo janeiro, eu só escrevo as minhas metas lá depois do dia 25. Porque aí eu processei o que eu realmente quero... E depois disso, por incrível que pareça, eu executo muito mais. Que legal. E eu divido no mês. E eu sou a favor, eu já falo isso aqui, sei lá, já é 10º podcast que eu repito isso. Eu sou a favor de escrever. Eu escrevo tudo. Eu gosto também.
Porque é uma técnica que funciona. Eu carrego os dois. Eu carrego isso, eu carrego o Cloud, que eu descobri uma ferramenta fantástica que você coloca ali no seu celular, ele grava tudo e transforma depois em inteligência artificial em texto, eu em não vídeo. conheço ainda não. Isso é fantástico. Faça. Ele é meu companheiro, que antigamente dava para anotar. Eu fico a maior parte do tempo em ambiente não regulado, né? Aeroporto, saguão, avião. Então, é difícil. Como é que você escreve e empurra a mala ao mesmo tempo? Então, eu comecei a adotar a gravação e o Cloud para ele me ajudar a lembrar. Mas uma coisa que isso é quântico, né? A ciência explica isso. Quando você cria esse ambiente, mesmo que por escrito, o seu corpo começa a trabalhar para aquilo ali acontecer, né? E isso é meta. Que em venda é aquele número que você lê lá que é para alcançar. Né? Outro dia, um amigo meu falou, não, Malo, eu tenho meta na minha empresa, mas a gente não alcança. Eu falei, tá, mas por que você tem meta? Ele falou, não, porque aí o que eu faço? Eu ponho a meta bem alta, aí a turma não alcança, mas eles vão o máximo que eles podem. Eu falei, tá, isso é o que você acha, né? Ele, não, com certeza. Eu falei, não, eu tenho certeza que você está errado. Porque cada vez que a pessoa não alcança a meta, ela tem a certeza de que ela está fazendo errado. Exatamente. E você acha que está fazendo certo. Por isso que é bom meta. isso aí. Nossa, muito bom. Tem o número do meu pai velhinho. Meu pai tem 70 anos, né? Ele é empreendedor também. E eu falei, pai, faz isso, pô, vai dar. Pô, mãe, ele tem uma empresa de motores elétricos. Né? Legal. E é oficina, é uma oficina. Sim. Né? E ele botou na empresa dele um telão. Legal. E aí, a cada dia de faturamento, o pessoal da oficina vê o quanto que tá. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas tem uma métrica ali que eles falam que chegando a 10, eles já sabem bater a meta. Fantástico. Se chegar a 12, vai ter 20% acima da meta e por aí vai, sabe? E aí os caras ficam ali correndo atrás, sabe? Animal. E meta... Ano passado, meu pai cresceu 30% a venda. Olha aí. 30%. Isso é Mas eles bateram a meta 115% quase todos os meses, entendeu? Mas Pra isso que tem meta. Então, mas esse fato de eu escrever o que eu fiz é o que você falou. É porque a gente, quando a gente olha para o que a gente realizou, a gente se sente mais forte. Eu falo que é o poder das pequenas vitórias. Então, assim, você fala assim, cara, eu sou foda, olha o que eu fiz. Eu falei que ia fazer, eu fiz. Eu consegui, então quer dizer que eu vou conseguir de novo. Sabe quantos por cento da população faz isso? Nem 1%. Então, eu sou foda. Não, mas assim, a gente acaba fazendo por outros caminhos, tá? Mas fazer meta smart, saber onde que eu quero chegar, quais são os recursos que eu tenho que ter. Outra coisa de meta. Outra coisa que eu achei legal. A empresa, uma informação rápida, nem 10% das empresas no Brasil têm metas totalmente claras e definidas, tá? Só pra gente ter um número. Nem 10% das empresas no Brasil... Não... É dado, você vai pegar lá o paper da Salesforce, exatamente, não precisa concordar não. A gente, menos de 10% das empresas no Brasil tem, eu tô dizendo, meta mesmo. A gente hoje vai fazer tanto, amanhã tanto, tanto, porque meta, é o que você falou, não é que eu vou fazer daquele jeito, não, é que eu vou realizar a atividade. Se no dia do Samba do Trabalhador... sei lá, o Moacir não foi, tá? O samba rolou. É toda segunda na Tijuca, você vai ver, tá lá no barracão. Choveu, tem samba. Exato. Eu fui lá e botei. Falei, fui. Né? Toda segunda-feira ter samba já é uma meta. É porque a gente associa muito meta na coisa de desafio. Passa por baixo da mesa. Rolar o morro. Não, isso não existe. Isso é desafio. E muitas empresas botam a meta só um número, né? Um faturamento e tal. Né? Mas tem as outras metas. Tudo é meta. Tem as metas processuais, tem a meta de implantar um processo novo, um projeto, né? E por aí vai, né? Cumprir uma reunião é meta, Luiz. É meta, é isso. Cumprir, né? Cumprir o que você combinou já é uma meta. E a importância também, né? Acho que você já até falou isso numa palestra. E agora essa questão da meta, de você colocar a meta atingível, que isso é aí. Primeiro, que né? É uma das regras. Que é uma das regras inclusive, para você construir uma meta. E aí, voltando para essa questão de você colocar a meta, entender como você vai conquistar aquilo ali, porque isso é importante, né? Uhum. E você conseguir mapear, pelo menos, o que são os desafios que vão fazer com que você alcance aquilo. Então, vou dar outro exemplo meu. Eu tinha muita vontade de aprender a nadar.
E eu sempre achei que... Primeiro, eu pensava só na dificuldade. Na piscina ou no mar? Não, porque nos Bater dois. pé, tá, legal. Aí eu queria... Meu objetivo é fazer um triatlon. Aí eu fiz. E eu falava assim, cara, mas eu só não... olha a minha frase. Eu só não faço triatlo porque eu não sei nadar. Eu só não faço triatlo porque eu não sei nadar. Eu repetia isso pra mim milhões de vezes. Jogando pro universo. Até quando eu quebrei minha perna, tive que parar de correr um pouco. E aí fui e falei assim, quer saber? Vou nadar. Vou tentar esse negócio. Vai ser a minha meta, vai ser aprender. Se eu aprender, já tá bom. Eu não vou pensar no futuro, se eu vou nadar no mar, se eu não vou nadar no mar. Se eu nadar... É meta por nível. Já tá bom. Foi o que a gente falou. É nível 1. Aprender a andar de bicicleta. Eu gosto também muito de pedalar. Eu tenho uma speed. Aí um amigo meu falou, adoraria pedalar com você, mas eu não tenho a bicicleta. Eu falei, pedala aí pra eu ver. Aí ele começou a pedalar. Eu falei, primeiro você tem que aprender a pedalar. Porque não, parece que é só um negócio assim. Não, não. Você tem que ter equilíbrio e tal, porque você sobe uma vista chinesa aqui, cai de cabeça, tu vem propor um problema pra mim. 2, aí você eu comecei a pedalar e aí eu, enfim, já fazia esporte, então eu tive um ganho rápido. E aí contratei um treinador e a gente tava pedalando assim, e eu olhei pra minha bicicleta, uma boa bicicleta, e falei, cara, acho que eu vou trocar essa bicicleta. Ele, por quê? E ele é aquele treinador meio lindo. Eu falei assim, porque eu já sinto agora você tá outro nível. eu já sinto que ela não ele riu assim. Ele riu do meu lado. O que você tá rindo? Ele falou, cara, você não tá nem a 50%. Dessa bicicleta aí, tá? A minha, cara, eu nem te empresto, porque assim, você vai... É a mesma coisa que você dar uma Ferrari para um cara para andar aqui na Avenida das Américas. Eu falar assim, não é porque você tá com a bicicleta melhor que você não precisa ter perna. É que as pessoas acham ele falou, isso. Não, você não tá nem a 50, dessa aí, tá? Daquela ali, aí passou um cara pela gente, aquela ali você nem ousa. Mas a gente não sabe, essa é a grande verdade. A gente não acaba não tendo métrica, por isso que a pessoa fala assim, não tenho dinheiro. Aí eu não gosto nem de falar essas coisas. Porque vai que, né? Jogou pro universo. Aí a pessoa fala assim, tá, mas você não tem nada? Não, eu tenho tanto. Então você tem dinheiro. Você pode não ter o dinheiro que você quer, mas você tem dinheiro. 2, você não tem, isso sim, um planejamento. Tem depois eu boto aqui nos comentários, mas hoje o conhecimento de inteligência financeira, estudado e comprovado, ele já traz mais inteligência para nós, social, do que qualquer outro tipo de ganho de informação, sabia? Porque só o fato de você ter que fazer conta para se planejar financeiramente já torna você 1% da população. O fato de você ganhar musculatura financeira já torna você mais inteligente pelo fato de estar mais apto a lidar com o mundo. Você tem que raciocinar mais tempo. Né? Não sei você, eu conheço um monte de gente que não faz a conta. Um monte, né? Mas não faz a conta. Você faz assim, cara, não vai dar. A pessoa não entendeu nem o que você falou. Assim, não vai fechar o mês, hein? A pessoa vai dar certo. E isso pro vendedor... Deus provê. Não, você tem que ajudar a Deus também, né? Deus falou que ia fazer a parte dele, cara, mas Ucrânia, você tem que fazer um monte de coisa. Pro vendedor, eu acho que é muito importante isso. Voltando assim na meta. Porque até um exemplo que eu dei no lançamento que a gente fez daquela campanha da Vibes. Porque eu gosto muito de associar os esportes, obviamente, com vendas, enfim, empreendedorismo, performance. E vou dar um exemplo da maratona, né? Que é a meta do seu mês. Então, eu não vou chegar hoje, eu não corro nada, e vou falar assim, amanhã eu vou correr uma maratona. Não, eu não vou. Vai ser impossível. Não vai conseguir. Agora, se eu treinar durante um tempo, 5 quilômetros, depois passar para 10, para 21, vai ser possível. Mesma coisa é o mês, a sua meta. Se você deixar para olhar para a tua meta no dia 27, é impossível. Isso aí. Ela é possível. Eu falo que ela é atingível. Agora tá difícil, agora é impossível. E o impossível é quando você olha lá no dia 27. Você deixou para dividir. Isso aí. Em vez de você dividir... Cara, minha meta diária é qual? Né? Que é Isso aí. São os cortes da meta, né? Diária, semanal, quinzenal, dezenal, quinzenal e mensal. Mas as pessoas não fazem, tá? Eu sei. E não faz por quê? Porque aí, eu daria outro podcast. É porque isso traz para você um nível de consciência real que é difícil de lidar mesmo.
É difícil. A É difícil lidar você. com fracasso. É difícil lidar com coisas que você não controla. E é difícil lidar com o que você controla e não consegue. Olha que interessante. É mais difícil lidar com o que você não controla e não consegue do que aquilo que você controla e não consegue. Então é mais... Entendi. Olha que interessante. É mais aí... fácil lidar com aquilo que você não controla, mas também não consegue. É mais fácil. Do que lidar com aquilo que você controla e não consegue. Ah, claro, que aí o fracasso é seu. Entendeu? Porque aí Você que não deu conta. vestiu a camisa, né? Você fala Exatamente. assim, Fui eu. Ah. Porque você controla. Então você chega assim e fala assim, não batemos a meta. A pessoa olha para o outro e fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz o meu papel. Aquela pessoa, ela não tem noção de que ela não estava controlando as atividades nem dela mesma. Porque quando você vai ver bem, tá, mas por que você faltou na quarta? Ah, não, mas aí foi porque a lua passou por trás do sol e nessa hora o BRT passou 10 minutos. Então você começa a ter um nível de... E é isso, é essa palavra mesmo, de desconexão com aquilo que eu controlo. Com a responsabilidade. Gente, vocês não vão acreditar, tem pessoas que eu conheço, e acho que vocês conhecem também, que ela marca de te encontrar às 8 e às 8 ela tá tomando banho. É o ápice do descontrole, entendeu? A pessoa, ela marca 8 e 8 ela tá tomando banho. Aí você fala assim, pô, mas por que você chegou atrasado? Aí ela fala assim, não, porque eu atrasei. Não, você não tem controle mesmo. Eu tô pensando em algumas pessoas aqui. Boa, mas muda. E você que tá errado, tá? Porque... Ainda te chamam de... Como é que se fala? Onde? É Caxias? Não, Caxias. Pô, você é um cara muito duro. 20 minutos, meia hora. Nada, isso não é foi atraso. O trânsito? Não, cara, mas eu vim mesmo caminho que você, não tinha trânsito. Tem que chegar antes, né, cara? A gente marcou aqui, sei lá, 2 da tarde, 1h40. Eu tava aqui porque vai... Na possibilidade vai dar errado. É isso. Vamos pro quadro? Vamos. Aí, a gente tem um quadro aqui, ô Mala, que chama Alto Fogo de Palha, né? Um mito ou verdade. Muito bom. Beleza? Chama Alto Fogo de Palha. Quem sabe vender não precisa de processo. Bota um meme, alguma coisa assim, um fogo. Vender é processo. Então, eu vou explicar rápido. Não tem como você ter um bom resultado com venda sem processo. Não existe essa possibilidade. Nem se você... Nem se o cara for extraordinário vendedor, não tem como. Porque a venda ela já é um processo. Que aí, quando você domina, parece que você está fazendo de forma involuntária. É um nível máximo. Mas mesmo aqueles que não estudaram, eles têm um processo. Vou contar um exemplo rápido. Um grande advogado aqui no Rio que eu conheço e ele falou assim, pô, meu sonho é aprender a vender. Ele é um grande advogado. Eu falei, cara, você é o maior vendedor, um dos maiores que eu conheço. Tá? Eu falei assim, você vende um papel, igual esse que vocês têm na mesa, por 2 milhões. É isso que ele vende. Ele chega pro cara e fala assim, ó, nesse papel aqui tá a explicação do que eu vou resolver para você. Isso. Aí ele entrega pro cara e fala assim, se você não fizer, o teu prejuízo vai ser de 10 milhões. E aí, para eu resolver, você me paga 2 e eu te devolvo 8. Ao invés de você pagar 10 e ficar ainda, né, com problema. Com um problema maior. Então, só que ele não sabe que ele domina aquele processo, mas ele tem um processo, e aí pode ser empírico, enfim, que as pessoas desenvolvem e aí, com o passar do tempo, elas fazem aquilo de maneira automática. O livro Outliers fala sobre isso, ao ponto das pessoas nem perceberem que estão fazendo. Sim. Mas é processo. E se não concordar, também não é para concordar, não. É processo. Chama Alto Fogo de Palha. Instagram substitui time comercial? Gente, boa, hein? Olha só, o Instagram, ele é uma ferramenta de venda direta que funciona, inclusive, para empresas que nem têm vendedor. A questão é que se você tem uma equipe de vendas e acha que o Instagram vai substituir a sua equipe, é muito pouco provável, porque ele não tem as habilidades e o campo de atividade que o vendedor faz, que nele é muito restrito. É muito restrito a atividade do Instagram. Então, exemplo, eu posso botar um prato de comida e ele certamente vai ser vendido através, né, de uma plataforma sem interação com o vendedor. Mas não é que substituiu o vendedor, ele criou-se um novo mercado independente, onde não existia essa figura, e ele sobrevive. Mas isso não anula e não tira a possibilidade dessa pessoa fazer aquilo que ela já faz
ou melhor, ou complementar a atividade do Instagram. Então, na minha opinião, só se for um mercado novo. Um mercado existente, muito pouco provável. Chama alto fogo de palha. Empreender é liberdade? Disciplina e liberdade. Essa frase eu acho fantástica. Boa. Né? Então, disciplina e liberdade. Então, eu não tenho liberdade porque eu empreendo. Ao contrário, eu tenho responsabilidade porque eu empreendo. E a língua portuguesa, como tem muita palavra, atrapalha um pouco, embaralha a nossa mente. Né? Então, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Ao contrário. Eu lembro quando eu comecei a empreender, eu chamei uma amiga minha que é do mercado para ser minha sócia. E aí, no primeiro dia, ela chegou às 10, eu normalmente chegava às 7, 8, e depois ela chegou às 11. Aí eu falei, fulano, eu não sei se você conseguiu, né, entender que é muita demanda. Eu acho que chegando tarde, assim, não... Acho, ainda fui, gente, você não vai conseguir dar conta. Ela, não, mas aí eu vou voltar para o meu modelo lá, que eu já era, né, empregada da empresa. Eu falei, não, então aqui é pior. Só para te explicar, tá? Se não der resultado no final do mês... Se quiser voltar para as férias, férias, né? Já disse, se você quiser voltar para um ambiente mais tranquilo, você volta para lá, tá? Aqui é fogo. Aqui é loucura com doideira. Então aqui é para você chegar antes, sair depois. Aí daqui a algum tempo, que não é agora, porque você não tem um raio que sai do seu dedo, você vai ter tanto processo bem definido que aí você vai para a praia, nem vai vir mais aqui. Mas agora que a gente está criando o processo, você vai trabalhar muito mais que você trabalha numa empresa. Com certeza, não tenho dúvidas. Né? É. Inclusive para quem está comprando a franquia, já fica com o recado. Chama alto fogo de palha. Preço baixo vende mais. Engraçado, a gente tem ainda essa miopia do preço, né? De fato, o preço baixo vende mais. Só que você está fazendo uma escolha. Você pegou o seu produto e desqualificou ele junto. Né? Então, exemplo. A gente tem hoje no ramo... Eu trabalho no ramo farmacêutico. Você tem dipirona mais barato, que eu não sei o nome genérico. Tá? Você tem remédio para dor de cabeça mais barato, com uma fórmula pior, com menos resultado, mas vai ter. Então, a questão é, você quer ser a sobra do mercado vendendo barato, ou você quer ser a prioridade do mercado vendendo ao preço justo que você se colocou e justo. Né? Então, sim, preço baixo vende mais, mas não sustenta. E preço alto que não vende também não se sustenta. Então, é você encontrar a sua zona de geração de valor que faz com que o mercado pague. Outro dia alguém falou assim, mas quando o produto está caro, o cliente não compra. Eu falei, tá... Nas coffee shops, aí que eu não vou citar nome, né? Nas cafeterias. A gente é o maior produtor de café do mundo, né? O Brasil, 1/3 do café mundial é nosso. Eu fico imaginando um americano vindo para o Brasil. Eles devem achar a gente muito trouxa. Eles devem olhar e falar assim, cara, esses brasileiros são muito otários. Os caras têm café na torneira, né? Porque aqui você vai num posto de gasolina, tem café. Eles vendem um café a R$39. E a gente compra. Porque não tá no produto. Esse é o segredo. A geração de valor não está no café moído, tá? No nome, no copo, na tampinha, no negócio para não queimar a sua mão, no furo central que deixa o líquido sair com mais pressão. Então, a geração de valor ela não está no produto que eu vendo mais barato. O nome até fala, né? O valor percebido, né? Existe uma matéria do É ele que percebe, sobre não sou isso, eu que percebo. Ele quem olha e fala, vale a do pena produto, pagar é o valor 40 percebido. numa commodity. A gente foi colocada a água aqui, eu vi a marca da água. É uma água que você compra em qualquer lugar. Só que se eu for comprar aqui é um valor, se eu for comprar na praia é outro, se eu for comprar no aeroporto, que é onde eu vou agora, é outro valor completamente diferente. Então, o valor percebido está diretamente relacionado ao agregar disso. O último aqui chama alto fogo de palha. Vendedor bom não precisa estudar. Muito bom, né? Eu fico imaginando a pessoa, porque eu sei que essa frase não é sua, essa frase é a frase do mercado, né? Então, para descaracterizar de quem está perguntando, que eu sei que você pensa muito parecido comigo. As pessoas, elas têm um entendimento de que estudo e conhecimento, eles vêm numa proporção daquilo que eu faço e tenho, né, o resultado. E de fato é. Só que ele não é uma questão linear, né? Então, exemplo, eu li um livro, eu sou um bom vendedor. Não. Eu li um livro, testei, fui de novo. Então, eu vou pegar de novo o Outliers, que é um livro que eu gosto muito. Se eu sou bom e segundo os testes, eu tenho que fazer aquilo mais de 10.000 vezes.
Eu fico imaginando um médico cirurgião, né? Ele estudou medicina, depois ele fez residência, depois ele fez especialização, depois ele fez uma montoeira de curso. E ele foi para o hospital público, depois ele saiu do público, ele foi para a rede privada, e agora ele tem um consultório. Em venda é a mesma coisa. Você vai ter que estudar, você vai ter que suturar, você vai ter que testar, validar, tentar de novo, receber feedback. E aí... Mas, Luiz, é a história da camada de novo. Em que camada você está? Eu conheço hoje vendedores que ganham por mês 40 mil, 60 mil, 100 mil. Conheço. Meus amigos tiram de comissão 100 mil reais. E conheço muita gente que não consegue fazer 2 mil de comissão. Muito mais do que de 100 mil. Então, o que colocou ele nesse patamar? Ele obteve conhecimento, mas ele testou, ele validou, ele testou de novo, validou. E aí ele vai para um patamar realmente da onde ele consegue obter o resultado que ele precisa. A gente está encerrando. Que pena, porque passa muito rápido, viu? Nossa Senhora. Carinhas de choro. Passa muito rápido. Que bom. Mas só para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Chave de ouro, se você tivesse... Eu ia até perguntar uma outra coisa, mas não vai ser essa pergunta que eu vou fazer. Inove. O Henrique vai fazer outra, eu vou fazer uma. Adorei. Isso. Qual... Você falou Outlier, mas qual livro que você indicaria para a pessoa que está começando a querer aprender sobre vendas agora? O base, o de entrada, da primeira camadinha ali. Que legal. Bom, tem um livro de um cara chamado Daniel Pink, que se chama Vender é Humano. Eu começaria por esse, porque ele é um advogado e ele conta no livro como que ele, como advogado, se deu conta de que ele era vendedor. Então, ele faz ali uma visão muito clara de como que ele se entendeu dentro do processo e explica um pouco. Mas, como a gente está com muita literatura, eu também pegaria alguns livros muito bons para já te dar um complemento. Um deles é o Gatilhos Mentais, do Robert Cialdini, o 2. Pode até ler direto o 2, pula o 1, vai direto para o 2. E o Receita Previsível, do Ian Ross também. Então, são 3 livros já expandindo um pouco, porque aí um vai te explicar o conceito básico e a mentalidade, que é o vender é humano. O outro já vai te dar atividades para você usar, vai te ensinar a usar gatilho mental, gatilho da escassez, gatilho que a gente usa. E o outro vai te explicar a estrutura da venda, né? Então, o Robert Cialdini, quando faz o Armas da Persuasão, ele te dá a dica para você ler e usar na hora. Já o Ian Ross, ele vai te mostrar um pouco da arquitetura da venda, né? Então, o que é uma demanda, o que é um funil de venda, como que isso dentro da tua empresa. Então, eu iria nesses 3 livros já para dar uma chacoalhada. Legal. E por último, cara, o que você indicaria aí, né, para o vendedor, para ele praticar e fazer para melhorar o processo dele de venda? Né? Que bom. Você já falou a palavra, né? Então, melhore o método do teu processo. Método. O que é método? É o que eu faço para fazer algo. Então, tem método para cozinhar, método para dormir. Você deve ter visto, né? Você fecha o olho, mentaliza. Isso é método. Quando você tem algo que determina como você vai fazer uma atividade, você já criou uma forma de fazer diferente. Mas não muda o processo. Então, eu crio um método para fazer mais rápido aquilo que eu tenho que fazer e não fazer diferente. Perfeito. Então, eu gosto muito do exemplo da franquia. Né? O que a franquia ela te dá? Ela te dá um manual da franquia. Sim. Ó, você vai pegar essa carne, vai aquecer a tantos graus, vai fazer dessa forma. Ah, mas é que eu tive uma ideia. Aí ferrou, porque não é para mudar o processo. Aí o produto validado já aí já era. Aí queima a carne, aí tiro. Agora, se eu treinar para fazer aquele processo mais rápido, aí eu vou ser um campeão daquele processo. Porque eu vou conseguir fazer aquilo ali mais rápido. Né? Então, você pega o esporte de novo. O Michael Phelps, ele não inventou um jeito novo de nadar. Ele nadou crawl igualzinho todo mundo nada. A diferença é que ele treinou tanto aquele método que ele aperfeiçoou a largada, a entrada na água, a primeira abraçada, a segunda abraçada. Ele via onde ele poderia ganhar tempo. Ele ganhou melhorando o método, mas não mudando o processo. Ele não começou a nadar borboleta, lagarta. Né? Ele nadou ele continuou nadando borboleta, mais rápido. Exatamente. O que me dá medo nas pessoas que mudam o processo. A gente tem o processo. A franquia escreveu o processo, eu adoro, criou o negócio, aí ele quer mudar o processo. Ele quer mudar? Muda o método.
O método é seu. O processo é nosso. Eu falo isso nas minhas palestras. O processo é nosso. Você não pode mexer nele. Mas o método é teu. Eu não entendi, confundi pra mim. Olha que legal. O método é o seguinte. Uma empresa bem conhecida criou um método de fazer hambúrguer. Ela falou que são 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles. Ela criou esse processo e escreveu na parede. Ó. Aí um vendedor teve uma ideia. Falou assim, eu não gosto de picles. Eu não vou botar, não. Ele, o que ele fez? Ele mudou o processo. Agora, teve um vendedor que ele começou... Isso é real. Tem depois um podcast, depois eu mostro para vocês, que ele conseguia saber quanto tinha 6 gramas de alface num punhado de mão. Porque ele treinou tanto que ele sabia que tem 6 gramas, tudo bem que tinha uma variável. O que ele fez? Ele não criou um novo processo, mas ele acelerou através do método. Então, o processo é nosso. Nós criamos um processo e não é para mudar. Aqui tem um processo nesse podcast. Então, o método seria como a receita e o processo seria o como fazer a receita. O que você está fazendo a receita. O método é o como e a receita é o processo. Então, por exemplo, a gente tem uma receita lá no Billy. Feijão só sai daquele jeito. Por isso que o feijão de vocês é tão gostoso. É maravilhoso. Não muda o processo. Ah, mas eu gosto de mar louro. Faz em casa. Aqui é para fazer o que a gente determinou que é o processo. Isso aí. Porque esse é o nosso feijão, a gente treinou, a gente estudou, contratou um monte de gente para testar e eu não quero saber a sua opinião. Eu quero que você faça isso mais rápido. E não é que eu não valorizo a sua opinião, é que ela não vale nada. Então, faz só o que o processo manda. E se você quiser mudar, muda a velocidade. Né? Então, exemplo, maratonista, ele pode cortar a cerca? Não, pô. Não. Ele tem que correr naquela reta ali. Se ele passar por cima da cerca, perdeu, ele desclassificar na hora. Agora, se ele correu, jogo rápido, eu distendi, eu fiz a meia do Rio e distendi a coxa. Porque eu fiquei revoltado que eu estava no quilômetro 17, um índio, um cara de cocá, saia, sem tênis, passou correndo por mim. Eu falei, não, vou pegar esse cara. Só que ele tinha método para correr descalço, de cocá. Depois eu fui descobrir que ele é um cara famoso nas maratonas. Tá comparando aí, tá vendo a comparação? Burro eu, que não sabia que ele já tinha um método de correr descalço. Né? Então, o método, ele é fazer melhor o que tem que fazer. Então, não muda a receita. Acelera o processo, faz mais rápido, descobre uma forma de pegar. Vocês já devem ter visto na internet esses vídeos, né, de gente embalando caixa, embaralhando, porque aquilo é treino. Então, ele consegue embalar a caixa mais rápido. Eu não consigo soltar o Durex. Sabe? Só aquele que fica... Puxa, o método faz as pessoas fazerem mais rápido o que elas têm que fazer. É o molho delas. Fazendo uma analogia. O processo é nosso. Legal. Perfeito. Finalizamos, né? É uma pena. Foi muito bacana, viu? Eu te agradecer aí por compartilhar tanto aí, né? Acabou que a gente bateu, falou realmente, né? Uma conversa bem solta, isso que é importante. Acho que todo mundo que está tendo a oportunidade de acompanhar o podcast está vendo que mais a gente quer trazer realmente, né? É uma conversa mais simples, mais aberta, né? Não trocar ideia, né? Eu acho que hoje aqui foi bem isso. Parabéns. Vender é processo, então. Vender é processo. Rotina comercial, processo. E método é o molho. Então, fazendo um resumão do nosso dia. Ingrediente a mais. Deixar aqui contigo, Mala. Uma lembrancinha do nosso podcast. Querido. Aí, é o nosso olha o seu método. molho aqui. Aí, aqui já pra câmera. Ih, adorei. Presentaço, obrigado. Aí, ó, pegando fogo. Que bom, obrigado. Esse aqui vai ficar no escritório, porque de vez em quando o pessoal de casa rouba o meu, eu já não levo mais pra... Brincadeira. Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, encerrar, né? Então, estamos encerrando mais um episódio, né, do Pegando Fogo Podcast. Hoje a conversa foi super agradável. A gente aprendeu que todo empreendedor é vendedor, mas nem todo vendedor é empreendedor. Muito bem. Então, assistam, tá imperdível. E, gente, compartilha o canal, né? Apoia, porque a gente está trazendo aqui pessoas com muito conteúdo para compartilhar. Que legal. Espero você no próximo podcast. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito bacana. Que bom! Viu? Se eu pudesse, eu ficava...